Você acha que já ouviu todas as histórias de traição e vingança? Prepare-se para um relato surpreendente sobre como um pai, traído da pior maneira possível, transformou sua dor em uma vitória inesquecível. Imagine descobrir que seu filho não é biologicamente seu e, em vez de desmoronar, encontrar uma maneira de virar o jogo e garantir um futuro incrível para a criança. Tenho 30 anos, minha esposa tem 26 e estamos casados há 3 anos, embora nosso relacionamento tenha começado há 6. Quando a conheci, já estava no 3º ano da faculdade, me preparando para uma carreira em um setor estratégico de uma indústria altamente lucrativa, semelhante ao Exército dos Estados Unidos. Minha profissão exige que eu passe meses em diferentes países realizando tarefas de alto risco, mas a compensação financeira é excepcional. Inicialmente, aceitei contratos de 6 a 10 meses para acelerar minha promoção. E hoje, consigo ganhar o equivalente a 4 anos de um salário médio do meu país em apenas 3 meses. Amo meu trabalho, apesar dos perigos constantes e da adrenalina que corre em minhas veias a cada missão. Aprendi a lidar com situações extremas, a tomar decisões rápidas sob pressão e a confiar em meus instintos para sobreviver. Essas habilidades moldaram não apenas minha carreira, mas também meu caráter. No entanto, eu sempre soube o quanto era difícil para minha esposa lidar com minha ausência. Os longos períodos longe de casa eram um teste para nosso relacionamento. Ela passava noites em claro, preocupada com minha segurança, enquanto eu enfrentava desafios que jamais poderia compartilhar completamente. Tentávamos manter a conexão através de videochamadas esporádicas e mensagens, mas nem sempre era possível devido à natureza sigilosa do meu trabalho. Sempre tentei compensá-la com presentes caros e viagens inesquecíveis para destinos exóticos que ela sonhava conhecer. 5 anos atrás, depois de um contrato prolongado devido ao fechamento de fronteiras durante a pandemia, retornei para casa e me deparei com um desabafo inesperado de minha esposa. Ela parecia diferente, mais distante, mas também mais decidida. Seus olhos, que antes brilhavam ao me ver, agora evitavam contato direto. Ela disse que não suportava mais ficar sozinha, especialmente após perder o emprego numa multinacional, onde trabalhava como gerente de marketing e decidir não trabalhar mais. Uma escolha que apoiei sem questionar, pois dinheiro nunca foi um problema para nós. Nossa casa luxuosa, os carros na garagem e as contas bancárias confortáveis me davam segurança de que ela poderia desfrutar da vida enquanto eu garantia nosso sustento. Mas a conversa em nosso terraço, naquela noite estrelada de primavera, tomou um rumo inesperado quando ela revelou seu desejo de ter um filho. Preciso de alguém que represente um pedaço de você enquanto estiver fora, ela disse, segurando minhas mãos com uma intensidade que não via há anos. Quero criar uma família com você, sentir que temos algo permanente, algo que nos conecte mesmo quando oceanos nos separam. Suas palavras tocaram profundamente meu coração. Depois de meses longe, sem qualquer contato feminino além das breves conversas profissionais com colegas de trabalho, nos dedicamos a essa missão intensamente. Transformamos cada cômodo de nossa casa em palco para nossa paixão renovada. Sempre tivemos receios de infertilidade, pois nunca usamos métodos contraceptivos eficazes nos 6 anos juntos, e ela nunca engravidou antes. Consultamos especialistas discretamente, realizamos exames e os resultados sempre foram inconclusivos. Os médicos falavam em estresse e timing. Eu começava a considerar tratamentos de fertilidade quando, poucas semanas depois de meu retorno, ela me acordou com um sorriso radiante e um teste positivo. A imagem dela, com os cabelos desgrenhados do sono, segurando aquele pequeno objeto que mudaria nossas vidas, ficou gravada em minha memória. A paternidade mudou tudo para mim. Minhas prioridades se transformaram completamente. O homem que anteriormente vivia
para a adrenalina e o risco, agora sonhava com momentos de tranquilidade ao lado do filho. Passei a acompanhar cada consulta médica, fascinado com as batidas daquele coraçãozinho. Quando estava em contrato, pedia fotos do ultrassom em vez de imagens sensuais dela. Meus colegas de trabalho notaram a mudança em meu comportamento, menos noites de bebedeira após missões bem-sucedidas e mais horas navegando em sites de artigos para bebês. O nascimento do bebê aconteceu durante um raro período em que eu estava em casa. Foi tranquilo, quase como se a natureza soubesse que eu precisava presenciar aquele momento. Segurá-lo pela primeira vez, sentir seu pequeno corpo contra meu peito, ver seus olhos curiosos, tentando focar meu rosto. Um mês depois do nascimento, assinei um novo contrato, desta vez com um propósito renovado: garantir a segurança financeira de nossa família para o futuro. Prometi a mim mesmo que seria o último contrato longo e depois disso criaria um fundo de emergência substancial. Foi nesse período que minha vida desmoronou como um castelo de cartas em meio a uma tempestade. Em meio ao trabalho extenuante em uma região conflituosa, onde cada minuto exigia concentração total para garantir minha sobrevivência, recebi uma mensagem devastadora da minha esposa: quero o divórcio. Fiquei confuso e atordoado, incapaz de processar aquelas palavras que apareceram em meu telefone durante um raro momento de conexão com a internet. Tentei ligar para ela imediatamente, deixando mensagens desesperadas, implorando por uma explicação. O silêncio do outro lado apenas amplificava meu desespero. Com uma frieza que contrastava completamente com a mulher que eu acreditava conhecer, ela explicou que queria se separar para se casar com o verdadeiro amor da vida dela. Cada palavra era como uma faca afiada perfurando meu peito, enquanto eu arriscava minha vida em terras distantes. Pedi um retorno emergencial, algo quase impossível considerando a natureza do meu trabalho. Mas meus superiores, notando meu estado emocional fragilizado, fizeram uma exceção. Durante o voo de volta, minha mente alternava entre a negação e o planejamento desesperado para salvar meu casamento. Ao chegar, fui recebido pelo silêncio absoluto. A casa que antes transbordava vida agora parecia um museu abandonado, sem os risos do bebê ou qualquer vestígio dela. O berço estava desocupado, os armários esvaziados, e sequer houve uma carta de despedida. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Vasculhei a casa procurando por pistas, tentando entender o que havia acontecido durante minha ausência. Foi então que encontrei, esquecido sob um móvel, um cartão de visitas masculino com um número de telefone anotado à mão no verso. Aquela pequena evidência foi o primeiro indício concreto da traição. 2 semanas depois, já estávamos no tribunal para oficializar o divórcio. O período entre minha descoberta e a audiência foi um borrão de noites insones, álcool em excesso e pensamentos sombrios. Mal conseguia me alimentar ou manter uma rotina básica de autocuidado. No tribunal, a verdade veio à tona como uma avalanche devastadora. Ela tinha um amante há mais de 4 anos, desde antes do nosso casamento, e planejava se casar com ele assim que o divórcio fosse finalizado. O relacionamento que eu acreditava ser sólido, baseado em amor e confiança mútua. As leis do meu país favorecem as mulheres em divórcios, especialmente quando há filhos envolvidos, mas a traição é considerada uma quebra de contrato matrimonial que pode influenciar decisões judiciais. Ela queria a guarda total do bebê e uma pensão alimentícia substancial. Com a orientação do meu advogado, um profissional experiente e astuto que rapidamente entendeu a complexidade da situação, e um contador especializado em casos de divórcio envolvendo altos valores, descobri uma estratégia legal crucial. Minha pensão seria calculada apenas sobre meu salário base. Quando ela percebeu que não lucraria tanto quanto esperava com o divórcio,
Seu interesse pelo bebê pareceu diminuir drasticamente. Foi então que fiz uma proposta calculada. Se aceitasse me conceder a custódia total e abrisse mão de qualquer contato futuro com a criança, eu nunca pediria a pensão alimentícia dela. O desprezo com que ela tratou aquela vida inocente, que eu já amava incondicionalmente, revelou uma faceta de sua personalidade que eu jamais tinha vislumbrado durante nossos anos juntos. Com a ajuda do meu advogado, alteramos a certidão de nascimento, removendo o nome dela. Durante o julgamento, o amante dela, um sujeito arrogante de terno caríssimo que se portava como um macho alfa conquistador, testemunhou com um orgulho desprezível que estavam juntos há 3 anos e que o bebê era biologicamente dele. Com um sorriso petulante, ele revelou a verdade. O impacto dessa revelação foi como um segundo terremoto em minha vida já devastada. Olhei para o bebê, adormecido nos braços da babá contratada pelo tribunal, e senti meu mundo desabar novamente. Aquele pequeno ser que eu havia abraçado como meu filho, para quem eu havia sonhado um futuro brilhante. Mas essa admissão pública teve consequências legais inesperadas para eles, pois, conforme as leis do meu país, ele havia confessado ter destruído intencionalmente um casamento, um delito civil que poderia resultar em compensação financeira. O juiz, visivelmente perturbado com a frieza exposta no caso. O tribunal me deu a opção de anular o acordo de custódia, considerando a nova evidência. O juiz explicou que eu poderia abrir mão da criança sem qualquer obrigação financeira futura, deixando a responsabilidade com os pais biológicos. Foi o momento mais decisivo da minha vida. Este filho é meu e quero continuar com ele. Não importa o DNA. Sou eu quem o amou desde o primeiro momento. Sou eu quem quer criar essa criança. No sistema legal do meu país, a paternidade é definida primariamente por quem está registrado nos documentos oficiais. A expressão no rosto deles quando compreenderam o alcance daquela decisão foi impagável. Minha ex e seu amante perceberam que haviam perdido tudo. Ela, o apoio financeiro que esperava extrair de mim. Ele, o filho que só reconheceu por arrogância. Enquanto isso, eu saía do tribunal fortalecido. Depois da batalha judicial, dediquei-me totalmente ao meu filho, contratando uma babá experiente e reorganizando minha vida profissional para estar mais presente. Reduzi drasticamente minhas missões internacionais, aceitando apenas contratos curtos e em regiões menos perigosas. Mas, nas horas solitárias da noite, quando o bebê dormia tranquilamente, comecei a planejar metodicamente minha vingança. Não seria algo impulsivo ou violento, seria calculado, paciente e devastador, assim como havia sido a traição que sofri. Usei minha experiência estratégica e meus recursos. Criei 2 empresas aparentemente desconexas com a ajuda de um assistente virtual da Índia, alguém suficientemente distante da situação para não levantar suspeitas. A primeira era uma financeira especializada em oferecer empréstimos a pequenos e médios empresários com taxas atrativas inicialmente. Após pesquisar meticulosamente o mercado em que ele atuava, identifiquei suas fraquezas e ambições. Ele estava ansioso por expandir seus negócios e conquistar clientes de maior porte, mas precisava de capital para investir em infraestrutura e pessoal. Comecei a bombardeá-lo com anúncios personalizados. Como previsto, a ganância falou mais alto. Ele acabou se endividando significativamente comigo para comprar equipamentos de última geração a preços inflacionados e contratar uma equipe maior. Tudo na expectativa de fechar contratos lucrativos que minha falsa concorrente havia sugerido estarem disponíveis. Os meses se passaram e as promessas de grandes negócios nunca se materializaram. Os juros do empréstimo começaram a se acumular e ele se viu em uma espiral descendente de dívidas. Quando finalmente não conseguiu mais pagar, executei a garantia e assumi o controle total do seu negócio. Para tornar a derrota ainda mais amarga e simbólica, calculei minuciosamente o momento perfeito para o golpe final. Descobri
através de conhecidos em comum, a data do casamento deles, um evento luxuoso para o qual haviam convidado a alta sociedade local, gastando uma fortuna para impressionar. A cena foi cinematográfica. Eu, elegantemente vestido, entrando no salão de festas e caminhando diretamente até o noivo, sob os olhares confusos dos convidados. Entreguei o envelope oficial nas mãos dele e, antes de me retirar, sussurrei: "Este é apenas o começo da sua nova vida." No tribunal, semanas depois, ele tentou desesperadamente reivindicar a guarda do filho, alegando ser o pai biológico e que havia sido enganado pela minha ex-esposa. A juíza, a mesma que havia presidido nosso divórcio e conhecia toda a história, rapidamente desconsiderou o pedido. Além disso, considerando sua atual situação financeira comprometida, agora sem a empresa que era sua principal fonte de renda, a juíza determinou que ele deveria pagar 40% de seus rendimentos pessoais para sustentar a criança que havia voluntariamente abandonado. Quando ele ficou sem dinheiro suficiente até mesmo para os pagamentos mais básicos, sua empresa, já em dificuldades sob minha administração proposital, passou oficialmente para as minhas mãos através de processos legais irreversíveis. O império que ele havia construído com tanto orgulho. No fim, transformei uma traição devastadora que poderia ter me destruído em uma vitória absoluta em todas as frentes. Ganhei a guarda do meu filho, tomei o negócio do traidor e garanti nosso futuro financeiro de maneira ainda mais sólida. Mas, além das conquistas materiais, recuperei minha dignidade. Hoje, 5 anos depois daqueles eventos turbulentos, vivo exclusivamente para criar esse menino incrível, que, apesar de não compartilhar meu DNA, compartilha meus valores, meus sonhos e meu amor incondicional. Reduzi drasticamente minhas missões internacionais, aceitando apenas posições administrativas. Nossa rotina é preenchida com risadas, descobertas e pequenas aventuras. Vejo nele traços de personalidade que reconheço como reflexos da minha própria criação. A curiosidade insaciável, a determinação diante de desafios e a compaixão pelos outros. Construímos juntos uma nova definição de família. Quanto à minha ex-esposa e seu companheiro, raramente penso neles. Soube, através de conhecidos em comum, que se separaram pouco depois de perderem tudo. Ela tentou me contatar algumas vezes, primeiro com ameaças legais infundadas, depois com pedidos de reconciliação quando percebeu a estabilidade. O negócio que adquiri foi transformado e expandido, tornando-se uma empresa respeitada que emprega dezenas de pessoas e contribui positivamente para a comunidade. Parte dos lucros é direcionada para uma fundação que criei para apoiar pais solteiros e crianças em situações vulneráveis. No tempo certo, quando meu filho tiver maturidade suficiente para compreender as complexidades das relações humanas, contarei toda a verdade a ele, sem omitir detalhes, mas também sem alimentar ressentimentos. Se um dia ele desejar procurar o pai biológico, terá meu apoio incondicional. Esta é minha verdadeira vitória. Não a vingança calculada que executei, mas a família que escolhi construir das cinzas de uma traição. A capacidade de transformar dor em amor, decepção em determinação e abandono em compromisso. Porque, no fim das contas, ser pai não é uma questão de biologia,